galerinha, beleza? Meu nome é Vicenço, pra quem não me conhece. E junto com os meus amigos vamos tocar o Inova Kids Cast. Oi gente, eu sou a Marelis e esse podcast ele é bem diferente. Aqui são as crianças que entrevistam os adultos. Oi, gente, eu sou a Laura Bertani e hoje nós estamos com uma convidada especial e especialista em psicologia e neurociência. Olá pessoal, eu sou o Pedro, tudo bem? Hoje a gente tá aqui com a... Fernanda Oki! Uhul! Oh, que felicidade em Tá conhecer! vendo? Adorei, hein? Então, aqui é só um aviso, vamos dizer assim. Aqui você não é especialista, você é nossa amiga. Best friends. Você conversa como se você fosse nossa amiga mesmo. Fernanda, a gente pode chamar de Fer? Sim. Eu vou Fer. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Da sua infância. Vamos lá. Então. Minha infância, eu nasci em Botucatu. Nasci em Botucatu. Eu sou a filha do meio. Eu sou irmã da Rei e do Gu. E minha infância foi muito, muito divertida e ao mesmo tempo puxada. Eu tinha um pai bastante exigente. A gente precisava estudar pra caramba. Meu pai já queria que a gente tivesse, por exemplo, uma mentalidade financeira. Então, desde pequena, meu pai pedia pra ter um dinheiro pra gente comprar lanche, pra fazer alguma coisa, a gente engraxava sapato. Depois que a gente aprendeu a ler, a gente tinha que ler jornal todos os dias. Ler jornal e contar uma notícia na hora do almoço, porque pro meu pai era muito importante a gente ter informação. Então meu pai já tinha essas preocupações, assim, desde pequeno. Mas minha casa era muito animada, porque nós éramos em 3 irmãos, então a gente fazia show à noite, tinha um monte, a gente aprontava, né? Então, três crianças, então a gente sempre aprontou, fazia várias coisas pra também trollar os nossos pais, né? A gente sempre aprontava alguma coisa, desde colocar balde no portão, e a hora que eles abriam, virava alguma coisa. Então a gente sempre criava alguma coisa diferente. Então minha casa era animada, mas ao mesmo tempo muito exigente, a gente tinha que estudar bastante. Meus pais, eles cobravam bastante a gente, então era uma casa que ao mesmo tempo que a gente era animado, a gente era nerd, tinha que estudar. E depois eu fui fazer psicologia, fui crescendo na adolescência, eu tinha uma turma muito legal, tive sempre amigos muito bacanas que topavam a gente fazer coisas novas. Depois eu fui fazer psicologia, fiz psicologia em Ribeirão, mudei pra lá para fazer psicologia. Depois eu fiz um mestrado lá e comecei a minha carreira profissional. Eu mudei já várias vezes de cidade. Eu morei em São Paulo, já morei no Rio de Janeiro, já morei em Avaré no tempo da pandemia e agora faz 1 ano que eu tô em Botucatu de volta. Que legal. E hoje eu tenho uma filhinha de 2 anos, a Gabi. Uma filhinha de 2 anos, sou casada com o João. Então, esse é um pouquinho aí da minha história. Entendi. E na sua infância, você era mais arteira ou era mais quieta? Você contou que você aprontava com seus pais, mas na escola, se você era mais arteira em casa ou você era mais quietinha? Eu acho que em casa eu sempre fui meio a mãe dos meus irmãos. Em casa eu sempre fui a mais responsável, mais até do que minha irmã mais velha, assim. Eu sempre fui a que cozinhava, a que eu estudava com meu irmão, porque daí meu irmão era bem pestinha, então ele não passava às vezes nas provas e eu que ficava para estudar com ele. Então, em casa eu acho que eu era a mais responsável dos 3. Na escola, eu acho que eu sempre fui muito questionadora. Então eu não era quietinha, nunca fui quietinha. Eu sempre fui falante, E na escola eu sempre questionava as coisas, eu propunha coisas novas na escola, eu fui várias vezes líder de classe. Então eu tinha muito essa coisa de criar coisas diferentes. Eu sempre fui super criativa, né? A gente tá aqui, eu tô vendo vocês, e a proposta daqui, que é criar coisas. Criatividade é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Meu mestrado é em criatividade e resiliência, então eu já fiz várias coisas diferentes, mesmo na faculdade, assim. Eu fui num lixão, por exemplo, catar lixo,
junto com as pessoas que moram no lixo para ver como era viver lá. Nossa. Eu fiz trabalho com pessoas que perderam a visão, cega, pessoas que entre a adolescência e a idade adulta, de repente, perderam a visão. Meu primeiro trabalho hoje, um dos meus trabalhos hoje com mulheres, meu primeiro trabalho com mulheres foi numa prisão, né? Numa penitenciária feminina, onde mulheres presas ficam, e aí eu fiz um trabalho com elas. Então eu sempre busquei coisas diferentes para fazer, e isso acho que desde a minha infância eu sempre tinha esse perfil, assim, eu penso. Entendi. E você falou que era meio que líder, a mãe dos seus irmãos na sua casa, e falou que era líder de classe muitas vezes na escola. Então você era boa em mandar nas pessoas. A Laurinha tá me salvando aqui, ó. Boa em comunicação, você é boa em mandar. Olha, eu vou dizer, Pedro, que os meus irmãos vão falar que eu era boa em mandar, tá bom? Porque até hoje eles falam que eu sou boa em mandar. Mas eu vou dizer que eu também sou boa em comunicação, em persuasão, em convencimento. Acho que isso sempre foi uma coisa que eu gostei muito, assim, trazer uma nova ideia, mostrar para as pessoas, despertar ideias. Isso sempre foi uma coisa que eu tive, assim. Entendi. E você acha que você é uma boa líder? E era? E era. Sempre foi. Eu vou contar pra você, Pedro, que eu tinha uma brincadeira que eu fazia quando eu era criança, no jardim de infância. Então eu tinha, sei lá, 5 anos. Nossa. Então eu inventei, foi uma invenção. Eu inventei um barco. E a gente desenhava esse barco no chão da escola. E todo mundo entrava no barco. E cada um tinha o seu papel no barco. E eu era comandante do barco. Eu tinha inventado a brincadeira, eu era comandante do barco. E depois a gente ia na casa das crianças, das minhas amigas, e a gente desenhava esse barco na rua e fazia essas brincadeiras. E eu lembro que quando foi a vez de ir na minha casa e a gente fez o barco, que era quase uma instituição, assim, você faz parte do barco, você faz parte do barco, era tipo isso. E aí a minha irmã falou assim pra mim, Fernanda, ninguém vai querer ser sua amiga. Nossa. Porque você só manda. E a hora que ela falou isso, eu levei um choque. Foi minha primeira consciência sobre mim mesma, assim, de caraca, então eu faço isso? Eu nunca tinha percebido. Porque é verdade que às vezes o líder, ele é um mandão. E aí, por isso, ele não é um cara legal. E aí você fala, será que ele era um bom líder? Eu vou dizer pra você que no início, minha irmã ter falado isso pra mim me ajudou pra caramba eu poder olhar e falar, cara, o que é ser líder então? Claro que eu não tinha essa consciência, eu tinha 5 anos, mas eu tinha consciência de que não rolava eu ser mandona. Porque ser mandona as pessoas podiam até fazer, mas ninguém ia gostar de mim. Então as pessoas podiam me obedecer, mas eu não ia ter um retorno, um carinho. Então eu penso que hoje, quando você pergunta, você é uma boa líder? Eu penso nas coisas, nos movimentos que eu inicio. Então eu penso que sou uma boa líder porque provoco alguns movimentos nas pessoas e elas vão fazendo movimentos e mudando. Então hoje eu vejo as pessoas e eu penso que eu tento me aprimorar, claro, mas hoje eu tenho, por exemplo, eu toco um ministério de mulheres onde eu sou a líder. Né? Então, nós somos aí em mais de 6 mil mulheres, a gente tá em 53 cidades, 7 países, e eu sou a líder, né? E eu faço a formação dessas mulheres, e a hora que eu vejo a mudança delas e a coisa crescendo, então como que a gente sabe que a gente é um bom líder? Eu penso o nível de transformação que a gente gera para as pessoas e o quanto que elas seguem esse movimento, o quanto que isso expande. Eu acho que um bom líder, ele também expande, tanto as capacidades quanto em quantidade. Então, eu acho que hoje, graças à minha irmã, que me ajudou a ser menos mandona e talvez adaptar ali ao meu perfil de comunicação, como a Laurinha falou, eu acho que eu melhorei na minha liderança, mas quero me aprimorar. Hoje eu ajudo líderes. Né? Um dos meus trabalhos hoje é ajudar líderes a liderar pessoas. Como minha expertise é como as pessoas funcionam, eu também ajudo líderes. Fer, na escola, uma amiga chegou pra mim e falou assim, ó, uma professora, ela saiu da escola, ela falou que a gente ia fazer um grupo de crianças e a gente ia pregar uma palavra. E a minha amiga ficou pensando nisso desde que a professora saiu da escola. Daí ela chegou pra mim e falou assim, ó, vamos tentar? Eu falei, vamos. Depois de um tempo ela não quis mais fazer. E uma amiga chegou pra mim e falou assim, ó, Laura, vamos fazer. Eu falei assim, ó, faço se você me ajudar. Hoje a gente organizou ele chamado Ministério Teens.
eu e minha amiga, a gente fala palavras e a gente pega pessoas dos 6º aos 9º anos e amanhã a gente vai passar de sala em sala, colando papel com as informações. Tem quarta e sexta-feira. E daí a gente vai lá e a gente passa uma palavra, louvor, tem gincana no final do mês, tem bate-papo. Que máximo, Laurinha. Você sabe que você me fez lembrar? Que quando eu também, talvez eu tinha a sua idade, eu criei um movimento chamado SUFA. Sempre unidas faremos o amanhã. Que era um movimento de crianças, de meninas, que a gente fazia várias coisas, né? Inclusive a gente tinha essas reuniões que a gente falava e a gente fazia várias ações de levar roupa pra comunidade, fazer pipoca para as crianças mais pobres. A gente sempre fazia coisas nesse grupo do SUFA. Então, hoje eu olho para Mulheres de Fé, que é esse ministério que está iniciando, mas que eu vejo que ele é grande. E eu lembro do SUFA, sabe, Laurinha? Então, isso que você está fazendo é uma semeadura. A gente está semeando coisas e eu falo que em cada semente que a gente coloca, a gente não imagina, porque não é só uma árvore que nasce. É uma floresta inteira, porque aquela árvore vai dar frutos e mais sementes, e mais frutos e mais sementes. Viu? Você sempre tá liderando e tá, assim, você sempre tá pensando no próximo. Sim. Sempre ajudando o próximo. Então, mas ajudando o próximo, você também tá liderando um grupo no SUFA, né? Só que não é o SUFA, é a Mulher de Fé. Você tava no SUFA lá e você tava liderando. Peraí, eu entendi o que ele quis dizer. O quê? É porque, tipo, você ainda lidera hoje, né? E, tipo, você ainda faz... Com a mesma ideia do SUFA, você ainda lidera hoje? Tipo... Eu acho que sim, acho que a essência da ideia. Essa é uma coisa... Então, por exemplo, eu morava numa casa que tinha... Sabe aqui o Boulevard? Sim. Tava construindo o Boulevard, eu morava ali perto. E demorou muitos anos pra construir o Boulevard. Sério? Muitos anos. Demorou. Ficava fechado de um tapume que tinha uma frase do Walt Disney escrito: se pode sonhar, pode realizar. E eu passava todo dia ali, eu pensava, eu lia aquela frase e eu falava: se pode sonhar, pode realizar. E meu sonho era mudar o mundo. Real, eu tinha esse sonho. Eu quero mudar o mundo. Mas mudar como, né? Eu pensava, eu quero que as pessoas sejam mais felizes, eu quero que as pessoas vejam que elas podem fazer o bem, que elas podem gerar alguma coisa a mais pro mundo e não só viver. Porque eu falava, cara, ser adulto é chato pra caramba. Só fica trabalhando e pagando conta. Eu queria viver um negócio extraordinário. E eu olhava aquilo e começava a pensar, tá, como é que eu vou mudar o mundo? O meu pai, ele é promotor. Então, promotor de justiça, e a gente em casa era um júri 24 horas, tinha que saber o que você ia falar. E então eu comecei a levar a sério isso. O que é mudar o mundo? Se pode sonhar, pode realizar. O que é mudar o mundo? E aí eu percebi que eu nunca tinha visto o mundo na fila do pão ou o mundo comprando remédio. E aí eu falei, cara, mudar o mundo... Quem que é o mundo? O mundo são as pessoas. Se eu mudar uma pessoa, eu comecei a mudar o mundo. Então, Pedro, eu sempre tive esse pensamento de eu quero fazer a diferença. Eu quero deixar uma marca. Até porque eu achava que eu ia morrer criança. Então, eu pensava isso, assim, se eu morrer, o que eu vou falar pra Deus? E essa era uma coisa que me movia. Nossa. Você quer ou ainda quer? Você queria ou ainda quer mudar o mundo? Eu quero. Quer mudar o mundo? Por isso que eu tô aqui. Nossa, Eu li um livro chamado Arrume Sua Cama, de um general, um general da Marinha, né, dos Estados Unidos. E ele fala que pequenas coisas que você pode fazer, você consegue mudar o mundo. Então comece arrumando a sua cama. Então isso pra mim fez muita importância, porque muita diferença. Que agora eu comecei a arrumar minha cama e tá mudando muita coisa lá em casa. Daí... Mas sabe que isso que o Vitinho está falando é um negócio super importante. Porque você fala, mas por que ele arrumar a cama tem a ver com mudar o mundo? Né? Esse sargento, ele vai falar assim... Porque a hora que você arrumou a cama, você viu que você consegue concluir alguma coisa. Isso, e daí se tipo você tem um dia muito chato...
você vê sua cama arrumada e fica orgulhoso de você. E daí isso incentiva você a começar o próximo dia de novo. Que legal. E a neurociência, eu que sou uma estudiosa de neurociência, ela vai dizer que enquanto você tá fazendo alguma coisa, você tá formando algo no seu cérebro. Por exemplo, quando ele tá arrumando a cama e vendo que ele concluiu uma tarefa, nessa hora ele tá gerando o quê pra ele? Uma autoconfiança de que ele consegue concluir coisas. Então ele vai ser um cara que vai correr atrás de concluir coisas. Quando você coloca o seu celular no despertador, no soneca, você vai lá e toca, você fala, mais 5 minutos, mais 5 minutos. O que tá acontecendo no seu cérebro nessa hora? Você tá ensinando o seu cérebro a procrastinar. Porque naquele momento você tá fazendo isso com ele. Então não é só sobre o que a gente faz, é sobre o que a gente vai criando no nosso cérebro enquanto a gente faz. Aliás, posso falar? Quem vai falar? Aliás, Fernanda, já aproveitando falando de neurociência e que você falou de procrastinação, depressão é passado, procrastinação é presente e ansiedade é futuro. São os 3 males da alma, certo? E você pode nos ajudar a como lidar com eles no dia a dia? Na infância, como que a gente pode, acho que, melhorar na infância? Na infância. Então vamos lá. Eu acho que uma das coisas que mais nos prejudicam quando a gente fica olhando para o passado, como o Vincenzo falou, é porque a gente fica achando que a gente podia ter feito diferente. E aí a gente fica sendo que nem um sargento dentro da nossa cabeça. Por que eu falei isso? Por que eu não estudei para essa prova? Por que eu quebrei esse copo? Você fica olhando para uma coisa que você fez e só se acusando que você não devia ter feito desse jeito. Quando já passou. Então, um dos jeitos mais importantes que a neurociência ela vai dizer é transformar em aprendizado. Quando você pode olhar para uma coisa que passou e transformar num aprendizado, ao invés de ser seu juiz e ficar falando que você não podia ter feito isso ou aquilo, você vai conseguir lidar muito melhor, inclusive com o presente. Tá, o que eu aprendi? Para que eu faça um futuro diferente. Ansiedade. Hoje a gente já vê um monte de criança ansiosa. A gente compra até aquela, como é que é? Aquela terrinha... cinética, areia cinética pra ficar tranquilo, fica apertando, como chama aquele outro brinquedo? Poppet. Né? Pra gente tentar se concentrar um pouco. Por que a gente tá ansioso? Primeiro que a gente precisa desmistificar algumas coisas. Todo mundo chama tudo de ansiedade. Sim. Como se fosse um negócio ruim. A gente tem frio na barriga. Eu tava cheia de frio na barriga aqui, porque eu nunca tinha sido entrevistada por um grupo top de crianças. Então a gente tem frio na barriga. E frio na barriga é desejo. É uma aspiração pra vida. Então a gente pode falar, ao invés de uma ansiedade, doença, patologia, isso é anseio. Quando é o primeiro dia de aula e você mudou de escola, você vai ficar com frio na barriga ou não vai? Vou. Se tem uma excursão no dia amanhã, às vezes você nem consegue dormir pensando como vai ser a excursão. Isso é normal do ser humano que fala que a gente deseja coisas, que a gente tem ali um frio na barriga. Isso mostra que a gente valoriza o que vai acontecer. Se a gente não tem frio na barriga é porque a gente acha que tá tudo tanto faz. Então, se eu entro num lugar para dar uma palestra sem frio na barriga, vai ser ruim, entendeu? Porque eu não tô colocando valor naquilo que eu tô fazendo. Se tem valor, eu sempre vou ter um frio na barriga. Então, a gente precisa desmistificar primeiro essa coisa de que tudo que a gente tá ali com frio na barriga, nervoso, é um problema. Quando a ansiedade vira um problema, e aí a gente precisa cuidar, quando a gente começa a prejudicar o nosso presente, como você falou, eu não consigo pensar no que tá acontecendo. Eu só penso depois. Inclusive, eu fico num lugar de pré-ocupação. Vocês já prestaram atenção na palavra pré-ocupação? Agora sim. O que tem? O que tem no centro da palavra? Ocupação. Ocupação. Então quer dizer que você tá o quê? Ocupado. Com uma coisa previamente. Então você toma toda a sua cabeça ocupado com um negócio. E aí te impede de você ver o que tá acontecendo, de você fazer alguma coisa. E aí o que a gente... Normalmente quando a gente tá ocupado, o que acontece? A gente fala, nossa, a gente quer evitar que coisas aconteçam. Ah, eu não quero cair na sala que não seja com a minha amiga. Ah, eu não quero que deem risada de mim no trabalho que eu vou apresentar. Eu vou ficar sempre tentando controlar coisas incontroláveis. Que você só de estar ocupado não adiantou nada.
Então, o que você pode fazer nessa hora? Preparação. Qual que é o centro da palavra preparação? Ação. Olha a diferença. Você tá só ocupado. E você fica lá parado. Na ação, você tá fazendo alguma coisa. Então, o que serve a gente ter essa visualização do futuro? A gente ter uma ação agora. O que eu posso fazer com o que eu tenho agora pra me preparar, pra ter uma ação pra eu chegar melhor lá? Então, e se eu cair numa sala que não tem ninguém? Eu vou conhecer uma pessoa nova. E se as pessoas rirem? Eu vou fazer uma piada e vou começar de novo. E aí você pode se preparar. Eu vou treinar mais para esse trabalho, para não ter branco. Então, tudo isso são formas que a gente pode fazer que vão ajudar a gente. Então, como é que lida com a ansiedade? Pensa sempre em o que eu posso fazer hoje? Qual que é a minha ação? Para eu não ficar só ocupado com algo que não vai me preencher. Faz sentido? Faz sentido. E também, isso da ansiedade e tudo mais, acaba em algumas crianças tendo o bullying, e eu acredito que o bullying também cause isso. Na sua época, tinha bullying? Como que você sofria bullying, você fazia bullying, sei lá? Tinha alguma coisa na sua escola com bullying? Defendia alguém? Sim. Sim, que eu sempre fui uma baixinha invocada, né? Então, sim, não era tão conhecido como esse nome, sabe, Liz? Mas, com certeza, e o Freud vai falar, desde que o ser humano é humano, a gente tem feridas e a gente vai ter questões com relacionamentos. O que acontece no bullying? Vocês já pensaram por que alguém faz bullying? Não, nunca pensei, porque é uma coisa desnecessária. Maravilhoso, Pedro. Ela pode fazer o bullying pra ela não sofrer o bullying. Ou ela pode fazer o bullying pra tentar se mostrar. Pra tentar refletir. Chamar a atenção. Eu acredito que o bullying, em alguns casos, ele seja alguma coisa que a pessoa tem uma ferida própria, tentando refletir no outro pra se sentir melhor. É exatamente isso, assim. Primeiro, Pedro falou uma coisa importante, é desnecessário. A gente queria eliminar o bullying. Mas acontece que quando as pessoas são feridas, elas podem não conseguir lidar com as próprias feridas. Porque todo mundo tem ferida, certo? Tem coisas que vocês não gostam, tem coisas que eu não gosto. A gente tem problemas, todo mundo tem. Então, o que é importante a gente poder compreender? Que a pessoa que faz o bullying, como a Laurinha falou, é uma pessoa que às vezes ela tá com uma dificuldade. E ela não tá sabendo lidar com isso. Como a Liz falou, eu tenho uma ferida, mas aí ela não olha pra ferida dela, ela busca alguém que tenha uma ferida parecida. A gente chama isso em psicologia de identificação projetiva. Olha que nomezão, assim, né? Mas o que significa? Eu identifiquei alguém parecido com a minha ferida e aí eu vou lá e tudo que eu odeio nessa ferida em mim, eu começo a massacrar o outro. Mas, na verdade, tanto a pessoa que sofre o bullying como a que faz tem a mesma ferida. A mesma ferida. Então, as pessoas, na verdade, bullying, a gente tá falando de pessoas que têm feridas e que não sabem lidar com isso. E por que isso acontece de uma forma grupal? Porque o bullying, ele se configura por ter pessoas participando disso. Por que de repente, como vocês falam, você já defendeu? Porque tem os que defendem, os que ficam lá dando risada também. Porque, no fundo, são feridas comuns que a gente tenta sair daquilo. É super difícil defender no bullying. Mas quando a gente se posiciona para defender alguém, muitas vezes é ali que a gente quebra algo, que a gente fala, não tem por que fazer isso. Como o Pedro falou, que desnecessário. A gente vai conversar até com a pessoa que estava fazendo. Não, porque normalmente a gente só olha quem está sofrendo bullying. Mas quem está fazendo também é frágil. Sim. Tão frágil quanto. Então, sim, até hoje eu tenho uma mãe de um amigo meu que toda vez que ela me encontra minha mãe, ela fala, nossa, Fernandinha, ela defendeu o Bruninho na sala quando todo mundo foi lá, e toda vez ela lembra disso. Então, eu sempre pensei muito, como o Pedro falou, em como eu podia ajudar o outro. E como eu era líder, então eu chamava essas pessoas, né? Uma pessoa que era excluída e não tinha ninguém para tomar lanche. Até as professoras às vezes falavam comigo, você não pode levar fulano. Às vezes eu ficava pensando, o que eu posso ajudar naquele fulano? Então, em alguns momentos, não em todos, né? Mas em alguns momentos eu acho que eu fiz muito essa posição de por que a gente tá fazendo isso. Sim.
E Fer, a gente descobriu aí que você fazia teatro. Como era? Por que você entrou no teatro? Como foi essa experiência? Você era boa de decorar as falas? Tô vendo que tem detetives de plantão aí, hein? Vamos lá, eu sim fiz teatro. Eu estudei numa escola que a gente tinha campeonato de teatro. Então a gente tinha um tema, todo ano tinha um tema, que era o tema da campanha da fraternidade, e as salas tinham que escrever um teatro e apresentar um teatro, e isso pontuava nas gincanas. E eu sempre gostava de escrever, que até hoje eu gosto muito de escrever, né? Eu gosto. Então eu escrevia as peças de teatro e eu também era um personagem nas peças de teatro. O meu pai foi um cara que escreveu muitas peças de teatro, então os meus pais também incentivavam muito isso em casa. Então eu nunca fiz um curso de teatro, mas eu sempre fiz teatros, e principalmente esses teatros na escola. Minha mãe, ela ensaiou a gente pro Alto da Compadecida. Quando eu assisti o Alto da Compadecida, eu me apaixonei. Eu tava na 4ª série. E aí minha mãe ensaiou todo mundo nas peças de teatro. Eu sempre tive facilidade para decorar. Eu, inclusive, decorava a fala de todo mundo. Eu sabia a fala de todo mundo. Então, acho que isso... Se dá aquela ajudadinha. Aquela ajudadinha. Se tem umas filmagens eu falando aqui, a fala do outro. Então, eu sempre tive muita facilidade de decorar e isso me ajuda muito. Eu acho que ter feito teatro me ajudou muito hoje em me comunicar, em poder falar para pessoas. Você disse que gostava e gosta de escrever, né? Uhum. E a gente ficou sabendo que você tem um livro. Qual o nome dele e sobre o que ele fala? Na verdade, Pedro, eu tenho um livro que é o 40 Dias na Arca, que esse é um livro publicado, que é só meu. Eu saí em mais 2 outros livros, Mulheres que Fazem Acontecer, Mulheres que Inspiram. E eu tenho um livro que é Aprendiz da Vida, né? Que é um livro que não é veiculado ainda, né? Então, eu tenho alguns livros. O 40 Dias na Arca, ele é um livro que é um devocional. O que é um devocional? É um livro para você ler uma leitura por dia. E refletir. Ela tem inclusive exercícios para você fazer. Eu tenho a gente faz toda noite. Tem a palavra, tem um versículo, a palavra e um lugar para você escrever ou desenhar o que você aprendeu. Que legal. Esse 40 Dias na Arca, a ideia é que quando eu comecei a fazer as primeiras lives do Mulheres de Fé, que é esse movimento que eu falei para vocês, são os primeiros 40 dias na pandemia. Por isso que chama 40 Dias na Arca. A pandemia é uma alusão à Arca de Noé. Fechou tudo, ninguém pode sair para fora. Ninguém pode sair para fora. E Noé passou 40 dias de transformação interna, enquanto Deus mudava tudo do lado de fora. E eu, quando começou a pandemia, eu morava no Rio de Janeiro, e eu lembro que eu não saía do apartamento, eu olhava pra fora e falava, e aí, Deus, o que você tá fazendo aí fora? E aí, um dia eu senti que Deus falou assim pra mim, Fernanda, e você? O que você tá fazendo aí dentro? E aí eu fiquei pensando, caraca, tudo recriou do lado de fora depois do dilúvio, mas eu também acho que Deus treinava Noé dentro, porque eles iam fazer o novo mundo. Então nessa ideia de o que a gente precisa se transformar nesses momentos de dilúvio, onde a gente não vê saída, o que a gente pode transformar pra gente sair e construir algo novo? É essa a ideia desse livro do 40 Dias na Arca. Mas Fernanda, qual o tamanho da sua fé? Jesus falou que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue falar de uma montanha, sai daqui e vai pra lá. Então eu fico pensando hoje, olhando pra minha vida, que tem horas que a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda, tem horas que ela é menor, mas o meu exercício é cultivar pra que ela cresça. É bom você... Aproveitando falando de Jesus, eu li um livro chamado O Poder da Ação, que fala sobre vitimismo. E tem uma história da Bíblia que eu gosto muito, que é a do tanque de... Bethesda. Isso aí, o tanque de Bethesda. Que daí Jesus chega para um paralítico e fala...
você quer ser curado? Daí ele, ninguém me ajuda, aí chegar o tanque. Daí Jesus fala, você quer ser curado? Daí quando ele realmente aceita ser curado, Jesus fala, levanta e anda. E essa é uma história que eu gosto muito, que ensina muita coisa. E eu acho que também ensina sobre fé. Maravilhoso, Vicente. E ela é uma história super legal e que fala exatamente isso que o Vicente está falando. Sim. Porque inclusive, ele fica botando defeito nos outros. Porque ele pensa, ninguém pulam antes que eu. Sacanagem. Porque a ideia era quem se curava, quem pulava primeiro no tanque, a hora que a água se mexia. Eles acreditavam que um anjo descia e agitava a água. Quando quem entrava primeiro era curado. E aí, imagina, o cara, ele era paraplégico. Como é que ele ia chegar primeiro? O cego pulava antes. O outro corria e pulava antes. Como é que o paralítico ia fazer isso? Então, é isso que ele falou, muito legal. A gente fica olhando, às vezes, só o que a gente não tem. Só o que falta pra gente. E aí, o que a gente não tá fazendo? O que a gente não tá vendo quando a gente tá só olhando a nossa limitação? O poder ilimitado de Deus. Quando você fica olhando só pro que você não pode, isso não acontece porque eu não posso. Você não tá olhando pro que Deus pode fazer. Inclusive, Jesus tava na frente dele falando... Cara, faz isso. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu fui gaga. Gaga que fica falando assim... Sério? Eu fui gaga e hoje eu me comunico e trabalho com comunicação. Então imagina se a gente olha pros nossos limites e paralisa ali. Quantas coisas a gente não pode... A gente vai deixar de viver. Que nem esse cara. Ele ficava deitado na maca lá. Já estava acostumado com isso. Muitas vezes a gente fala, eu não vou fazer isso porque eu sou pequenininha. Eu não vou fazer isso porque eu sou assim. A gente pode ficar parado na nossa limitação. Quando a gente pode pedir ajuda para quem pode tudo. E falando sobre fé... Seja forte, né? E falando sobre fé, o que é Deus para você? Uau! Maravilhosa. É bem reflexivo. Eu acho que tem uma... Deus é meu melhor amigo, tá? De todos eu acredito. Mas ele é meu best, assim, né? Ele é meu best. E é o cara que eu falo tudo que eu preciso, onde eu troco todas as minhas dores, onde eu falo todos os meus sonhos, onde eu vejo acontecer o extraordinário. Então, várias vezes eu vi Deus fazer o extraordinário na minha vida. Vou contar uma história para vocês verem. Né? Assim, tem muitas, vou contar duas. Uma foi quando a minha mãe teve câncer. Minha mãe teve câncer na pandemia. E ela foi para o médico mandou chamar todos os meus irmãos pra gente vir. E a gente poder... porque era grave a cirurgia. E eu fui lá e eu falei, Deus, olha só. Eu preciso que você faça alguma coisa. Não tô preparada pra perder a minha mãe, né? E eu lembro que eu subi a rampa do hospital assim... cantando, porque eu pensei, cara, hoje Deus vai fazer o extraordinário. E a minha mãe passou pela cirurgia, ela saiu super bem, não precisou nem fazer quimioterapia, eles conseguiram remover tudo. Então, sabe uma coisa extraordinária? Deus é o cara que, eu posso falar, salva minha mãe. Assim como eu precisava fazer um treinamento para liderança do Mulheres de Fé, e aí eu falei, Deus, eu não tenho força pra fazer isso. Eu tô muito cansada. E a gente precisava de um lugar, precisava que fosse barato, a gente precisava que fosse de fácil acesso, porque vinha pessoas de outros estados. E eu falei, Deus, cuida você, trata a gente como filha. E adivinha que a gente foi num lugar, eu escrevi pra um cara, né, que era tio, na verdade, de uma mulher que ela falou, meu tio oferece um lugar. E a gente falou, como é que a gente faz pra ir lá? E aí ela me colocou em contato com o cara. E aí ele falou... você precisa fazer seu evento sábado e domingo, então aqui o nosso lugar cabe 100 pessoas, tem quadra de tênis, quadra de basquete, quadra de futebol, piscina aquecida, tem lago, tem uma sala de palestra com tudo equipado. No sábado a gente oferece 5 refeições, no domingo 3 refeições. E aí eu falei, e como é que a gente faz pra ir? Quanto que paga? Ele, nada, só vir. 0. Então eu fiz um evento num lugar em São Paulo sem pagar nada para 100 pessoas. 0. Porque eu falei para Deus, Pai, trata-nos como filhas.
Então, ele é o cara, né? Deus pra mim é o cara onde ele passou por tudo junto comigo na minha vida. É ele que alavanca e aposta, né, nos meus sonhos. Talvez ele é o cara que primeiro semeia, mas o que rega, o que faz acontecer e faz com que eu possa viver além das minhas forças. Hoje eu faço coisas muito maiores do que eu, porque eu conto com um parça, assim, né? Deus é meu parça. Sim. E você acha então que Deus sempre te ajudou na sua jornada para ter o Mulheres de Fé, na história da sua mãe lá? Ele sempre estava com você então, né? Deus sempre tá com todo mundo, Pedro. Na real, Deus é que nem o ar. Todo mundo tem acesso ao ar, certo? Não tem gente que tem mais ar do que outro. Mas tem gente que tem mais consciência do ar. Tem gente que escolhe respirar mais. E tem gente que tem consciência daquilo. Então Deus está com todo mundo. Quando a gente tem consciência disso, você pode se relacionar com Ele. Então, Deus sempre me ajudou. Muitas vezes o Mulheres de Fé não era um sonho meu. Eu sempre quis mudar o mundo, mas eu nunca pensei em ter o Mulheres de Fé. Deus me mandou fazer isso. Então Deus também é o cara que às vezes me joga lá e fala: vai, Fernanda, agora faz. Vai, Fernanda, agora toca. Então muitas vezes Deus também, fui obediente ao que ele mandou fazer. Porque o meu líder é ele, né? Então eu tenho que obedecer, bater continência. Sobre a história da sua mãe, eu não sei nem se eu poderia falar isso, mas eu vou falar. O meu pai, ele está com câncer. E o médico foi, assim, palavras do médico foi: ele vai fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia de altíssimo risco. E assim, se não me engano, era 20% das pessoas que sobreviviam. Nisso, minha mãe contou pra mim, que isso foi falado pra minha mãe falou: olha, faz reza. E aí a gente começou a rezar. Meu pai tá vivo. Uau. A gente descobriu esse câncer em março. E segundo o médico, mesmo que ele sobrevivesse à cirurgia, o máximo de vida dele seria 6 meses. O mês que vem vai fazer 7 meses. Uau. Então é algo que, assim, é muito... Eu também acredito muito que, assim, Deus tá sempre comigo. E eu penso muito sobre isso. Você falou da sua mãe, do câncer e do meu pai, por ser um grau bem avançado, não poderia retirar tudo. Então, o que a gente tinha que fazer? Retirar um pouquinho, que era pra ter certeza do que ele tinha. Retirou um pouquinho, teve certeza. E agora ele não vai estar com tratamento, tá bem, tá muito bem. Tá vendo? E eu acho que isso é uma coisa tão importante, porque, Pedro, Deus não é um cara só que ele pode estar ajudando a gente na nossa vida. Às vezes ele nos convida pra gente ajudar ele, pra gente entrar na história dele. Quando você faz coisas pra ajudar outras pessoas, quando você entrou pra história dele. Você pode só ter Deus como... Eu falo que às vezes a gente usa Deus como um reclame aqui, como, né? Tem gente que procura Deus só no momento de dificuldade. Ou só pra pedir alguma coisa. Quando ele é seu parça, um amigo seu, ele vai estar com você na dificuldade? Vai, mas ele pode te convidar pra pra participar da empresa dele, não pode? Sim. E ajudar você a tocar um monte de coisa. Então Deus também pode chamar a gente pra tocar um monte de coisa na empresa dele, que chama Reino do Céu. É legal essa história que Deus sempre tá ajudando a gente, né? Sim. Então é importante a gente ter Deus na nossa vida. É importante eu acredito que seja importante a gente sempre pensar que Deus está com a gente. Porque muitas pessoas sabem que Deus está com a gente, mas não lembra. Eu acredito que é legal todo mundo começar a pensar mais. Não pede pra Deus ajudar todo dia, só quando tá em dificuldade. Aí quando tem uma dificuldade grande, pede. Mas aí quando tá bem, não agradece. E Fer, quando você gosta de ajudar as pessoas e Deus nos ajuda com isso, quando você era, vamos dizer ali, não sei que idade, mas vamos dizer mais jovem, mais tipo 20 pra baixo, acho que 19 pra baixo, Um pouquinho mais velha que a gente. Acho que é OSP, não sei, que você fez um projeto, como que foi? Como que é o nome? ONG, isso aí. Que você dava aula de empreendedorismo para as crianças da favela, né? Vocês me estudaram a minha vida, hein? Vocês estudaram a minha vida. Estudamos. Caraca! Como eu falei pra vocês, eu sempre estive envolvida. Eu achava que eu ia morrer criança.
E aí, como eu achava que eu ia morrer criança, eu pensava assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu lembro que antes dos meus 10 anos eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Então eu sempre tive essa consciência de que eu não queria estar aqui pra dar tchauzinho, eu queria fazer a diferença de alguma forma. Então, desde os 10 anos eu sempre ficava pensando, como eu posso fazer a diferença? Como eu posso fazer a diferença? O meu trabalho eu acho que você tá falando disso, não sei se é esse, né? Porque eu fiz trabalhos em comunidades aqui em Botucatu, né? Pra crianças carentes, mas eu fiz um trabalho de empreendedorismo na favela da Mandioquinha, em São Paulo. Que legal! E eu trabalhava com uma coisa chamada Banco de Talentos, né? Então esse era o meu trabalho lá na favela da Mandioquinha, do Banco de Talentos, que era para que as pessoas pudessem acessar os próprios talentos, reconhecer quanto elas podiam fazer coisas, porque isso era uma ONG chamada Instituto Construir. Eles iam investir nas empresas dessa galera. Então, o que eu ajudava eles a fazerem? A descobrirem quais eram os dons deles, os talentos deles e como eles podiam assumir isso, trazendo contribuição para as pessoas. Então, eu fiz esse trabalho na favela da Mandioquinha, mas esse foi sempre muito o meu trabalho, né? Eu falo que hoje a minha grande missão enquanto pessoa é ajudar as pessoas a se lembrarem de quem elas são, da potência que elas têm, para que elas possam acessar o melhor delas, para fazer diferença pro mundo, para fora. Aí eu faço isso em todos os lugares. Eu fui estudar neurociência para isso, para como a gente pode ativar mais do nosso cérebro para que a gente possa fazer a diferença. Eu trabalho com propósito por causa disso. O meu trabalho com mulheres era para que as mulheres pudessem acessar o que elas tinham de bom, porque às vezes as mulheres elas desfazem delas mesmas. Elas são muito críticas, então quantas vezes você já viu sua mãe falando assim, ai não tá bom, eu engordei, nossa, essa roupa não tá bonita. Você fala, nossa mãe, como você tá bonita? Aí você fala, imagina, tão velha essa roupa. É o contrário, né? Em casa, eu faço isso e minha mãe fala que eu tô boa. Muito bom. Então você não pode fazer, não tem que fazer, porque a gente desfaz do nosso bom, quando a gente pode pensar que o nosso bom pode trazer o melhor pro outro. Muitas vezes a gente se diminui quando a gente podia olhar que, cara, eu tenho coisas muito legais e que eu posso impactar o outro de uma forma positiva. Eu tenho muitos amigos, eu sempre sou elogiado, mas também elogio. É uma coisa boa você ter parceiros pro resto da vida, né? Pedro, isso que você tá falando é tão importante, porque a gente acha que é uma coisa simples. A neurociência, ela vai falar que a gente tem neurônios espelho. O que é um neurônio espelho? Então, vocês conhecem o neurônio? Todo mundo sabe o que é um neurônio? Mais ou menos. Neurônio é uma célula de alta tecnologia que fica no nosso cérebro e ela é responsável por tudo que a gente pensa, pelas nossas funções. Então, o neurônio é uma célula muito tecnológica, tá bom? Que a gente tem no nosso cérebro. E a gente tem um tal de neurônio espelho. O que ele faz? Ele consegue perceber o que está acontecendo com você. Se a gente vê aqui, de repente, a Liz derrubando a garrafa dela, antes dela cair no chão, vocês já vão fazer assim aqui, ó. Não foi? Ela não derrubou a tampinha e vocês já fizeram assim a hora que foi derrubar a tampinha? Tô contando os bastidores. Se alguém vai prender a mão no carro, você vai vendo aquela cena, você já até sente a dor, assim, sem sentir. Isso só acontece porque a gente tem uma coisa chamada neurônio espelho. A gente foi programado pra gente ter empatia. A gente foi programado para localizar como o outro tá, inclusive para que a gente possa gerar o melhor do outro. Então, quando você tá falando, eu tenho pessoas que mostram o meu melhor e me elogiam e trazem o meu bom e eu posso fazer isso com o outro, quer dizer que você tá usando o seu neurônio espelho de reconhecimento do outro da melhor maneira, inclusive para incentivar alguém, para fazer o bem para alguém. Entendi. E você tá aí falando de neurociência, né? Explica pra gente de um jeito simples. Que a gente entenda ciência. Posso dar uma ideia? Vai lá. Eu pesquisei que, do jeito mais simples possível, neurociência é o estudo avançado do cérebro. Da mente. Cérebro. Da mente. Cérebro. Sim, é isso, é o estudo avançado do cérebro. É para entender, e aí vejam se assim fica fácil. Imagina que a gente tem um avião. Um avião. Tá bom? Ok, um avião. Quem aqui sabe dirigir um avião? Eu não. Não. Eu espero que ninguém. Mas se você... Imagina que você tá olhando pra tela do avião e você não sabe dirigir um avião, inclusive porque você não entende o que tá ali nos botões.
naquele painel de controle do avião. Sim. Então pode ser que você aperte qualquer botão e faça só com que o avião ande. Piloto automático. E aí, talvez ele não consegue nem decolar, porque você imagina que o avião vai ficar andando no solo lá pesado. O que a neurociência faz? Ela aprende a ler o que tá no painel de controle da nossa cabeça. O que faz? Por que a gente funciona assim? O que a gente tem? Como é que a gente pode ativar mais? Para que aí a gente possa usar a nossa maior potência. Muitas vezes na vida, você tem um monte de coisa que você podia fazer, que você podia desenvolver o seu cérebro e que você tá aí parado e não consegue andar. Então hoje eu tenho uma combinação. Eu estudo neurociência para entender o nosso hardware e o nosso software, que é num computador, o computador, o físico do computador e os programas instalados nele. Sim. A gente entender que programa que tem ali. Por que isso aqui funciona assim? Por que isso aqui funciona assim? Entenderam? Você falou e a psicologia... Fala, Vicenzo. Não, pode continuar. E a psicologia... Eu uso a psicologia para eu estudar o Wi-Fi. Como assim? O Wi-Fi. Imagina, o que adianta você ter um celular cheio de programa, cheio de jogo, sem cheio internet. de Waze, sem internet? Então, o que é a internet? As nossas emoções. O nosso Wi-Fi são as nossas emoções. Você tava um dia que você não tava bem e você nem conseguiu prestar atenção na aula? Sim. Não sei, deve sim. Ou às vezes você tava um dia que você tava carrancudo e ninguém nem veio conversar com você? Ou aquele dia que você não tá bem e tem branco na prova? Isso significa que as nossas emoções modulam o nosso Wi-Fi. É eles que mostram e que vão ajudar a gente a usar a nossa melhor potência ou não, a fazer mais conexões. Inclusive a gente entende que melhores emoções fazem você ser mais criativo. Pessoas felizes são muito mais criativas. Se você tá tenso, você vai ter respostas curtas e rápidas, mas pouco estratégicas, porque diminui as suas conexões entre os neurônios, que são essas células super desenvolvidas que a gente tem. Ficou fácil? Ficou bem fácil, mas... Tá de fazer neurociência. Peraí. Muito bom, Liz. Mas você falou que nosso cérebro consegue ler, tipo assim, a gente tá num avião. Daí ele consegue ler tudo e daí a gente, de repente, consegue dirigir o avião. Isso que você tentou falar? O que eu tentei dizer é que a neurociência ajuda a gente a ler o painel de controle, que é o que acontece no nosso cérebro. Imagina que a gente é um avião, tá bom? Sim. Nesse exemplo, nós somos o avião. A neurociência ajuda você a ler o seu painel de controle para que você possa apertar os melhores botões e ter a melhor viagem que você puder, que é a melhor vida que você tem. Usar todas as potências que você tem. Senão, o que acontece? Você pode ser um avião que tá andando em solo, gastando um monte de combustível, Sim. numa potência super baixa. Você acha quanto você demora para chegar nos lugares. A nossa mente pode fazer com que você não seja um super empreendedor, que você não alcance o que você quer, que você se auto-boicote. Você vem aqui, estudou um monte de coisa, você tem branco. Né? Então, quantas vezes a gente pode não usar o nosso melhor? A neurociência, ela estuda esse painel de controle, que é o cérebro, para ajudar a gente a desenvolver o nosso melhor formato. Tudo que a gente pode desenvolver mais na vida. Eu tô com muita vontade Agora de fazer entendi. neurociência. É muito legal. Eu tinha vontade de fazer medicina, mas agora eu tô com mais vontade e agora eu tô com vontade de me especializar em neurociência. Maravilhoso, Liz. Muito bom. Despertando mentes. E a gente ficou sabendo também que você Tem um grilo falante por aí, hein? especialista, acho, também em psicanálise. Psicanálise. O que é isso? Então, A psicanálise é essa parte que eu falei da psicologia pra gente estudar o nosso Wi-Fi. Então, é a parte que eu estudo. A psicanálise, ela vai estudar as emoções. O que ajuda a gente, né? Ou o que impede a gente. Ela vai compreender, a psicanálise é para entender como a nossa mente funciona de acordo com as nossas emoções. O que as feridas, porque a neurociência, ela vai olhar em termos de cérebro, né? A psicanálise vai ver a hora que instalou um programa ali, que era o programa da sua identidade, certo? Onde a sua mãe falou que você era o Pedro, sua mãe falou que você era a Laurinha, sua mãe falou que você era a Liz, sua mãe falou que era o Vicenzo. Vamos chamar isso que foi instalado o teu programa de identidade dentro de você. Mas imagina que nessa hora algumas coisas aconteceram, né? Que são boas, mas outras ruins. Pode ser que nessa hora que o Pedro foi reconhecendo quem ele era, ele viu que, tinha gente que fez bullying com ele. Pode ser que nessa hora você ficou inseguro, alguém mandou você fazer uma apresentação e você ficou inseguro. Nessa instalação desse programa pode dar erro.
pode ter algumas coisas que marcaram esse programa, tanto que você repete na vida. Tem um monte de gente inseguro pelo resto da vida por causa de uma fala que ela teve lá na infância. Porque na instalação desse programa deu problema. A psicanálise vai ajudar a consertar a instalação desses programas no nosso cérebro. Então é mais a parte da emoção, então? Da emoção e das nossas funções de capacidades. Tá. Já aproveitando falando de emoção, a gente ficou sabendo que você se perdeu na praia. Quando você era Qual foi criança, sua emoção? O que você sentiu? Caraca, Assustada? eu não lembro, pra falar a verdade, porque eu era muito pequena, né? Então, eu acho que menos... eu não lembro, eu acho que talvez 2. Nossa, você perdeu com 2, 3, assim. Porque eu não tenho memória de eu estar... Perdi. 2, 3 então, porque isso é outra coisa importante de neurociência. Tudo que a gente não se lembra na nossa memória é porque estava formando quem a gente é. Então, você não lembra cognitivamente, mas isso tem traços de formando quem você é. Eu não lembro o que eu senti, mas eu posso dizer que, com certeza, eu devo ter me sentido assustada, com medo, né? Eu acho que isso, por algum tempo, até pode ter me feito insegura, mas depois eu morei na Austrália, por exemplo, fui sozinha, eu me desafiei, né, na vida. Eu fui morar sozinha na Austrália e ter que viver sozinha, e muitas vezes eu me vi perdida. Inclusive, o meu primeiro dia de aula na Austrália, eu me perdi. Nossa. E aí eu me lembro da minha sensação, porque daí eu já era uma adolescente. E eu tava lá na Austrália e eu não tinha internet. Meu Wi-Fi não tava pegando. E como é que eu ia chegar na casa que eu nem sabia onde era? Então, claro que eu tive uma sensação de ferrou. Eu lembro que eu sentei na calçada e falei, tô em outro país, não sei onde que eu moro, pra onde eu vou, não tenho nem pra onde ligar. Ferrou mesmo, você tá sem internet e não sabe pra onde ir. Você está num lugar que não fala a sua língua, em outro país. E vamos aproveitar. E daí passam com um canguru na sua frente. Quase isso. Vamos aproveitar o assunto sobre viagens. Fiquei sabendo que você já viajou para fora. França, Disney, Londres, inclusive eu já fui pra Disney. Mas enfim, você tem alguma história marcante, você, assim, boa ou ruim, de alguma viagem sua? Uma que você acha que você se assustou, Ou ficou muito feliz. Qualquer história que você marque que você esteja numa viagem. Ou pra fora, ou aqui dentro do Brasil mesmo, tanto faz. Eu sou uma boa contadora de histórias, né? Com certeza eu tenho muitas histórias. Deixa eu escolher uma. Ó minha filha lá, gente. Bastidores. Eu tô achando que esse grilo falante aí que contou essas histórias todas aí pra vocês, né? Também. Talvez. Deixa eu tentar pensar em uma história legal pra contar pra vocês. Acredito que tenha várias. Bom, eu vou contar 2, tá? Posso contar pode 2 contar histórias, duas. uma engraçada e uma com uma lição de moral, assim, pra gente ter um Conta a aprendizado. primeira da lição de moral. Da lição de moral. Eu fui palestrar em Londres, né? Então eu fui dar uma palestra lá pra mulheres em Londres. Só que a hora que eu cheguei em Londres, eu cheguei numa madrugada sozinha e eu também precisava achar o lugar pra eu ficar. Tava sem internet. E aí eu fiquei super insegura, assim, e se eu não achar o lugar pra eu ficar? Eu lembro que eu liguei pro meu marido, eu já era casada, eu liguei pra ele e eu tava super insegura. Ele falou, se der errado, você vai conhecer um lugar novo de Londres. Se você se perder, você vai conhecer um lugar novo de Londres. Olha que massa, você tá perdido em Londres. E eu lembro que eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora se eu me perder, né? E a hora que eu desci do ônibus, eu tava super angustiada, mas eu falei, vou ter que fazer alguma coisa. Não adianta eu ficar no ônibus, eu vou ter que fazer alguma coisa. E a hora que eu desci... Dá pra dormir no ônibus. Dá pra dormir no ônibus. Viver no ônibus, morar. Eu desci do ônibus e aí, minha internet... Voltou. Não pegou. Vincenzo, perdi minha internet. Aí eu falei, e agora, como é que eu vou pro hotel? Ai, socorro. E eu fiquei parada tentando acessar. Eu nem sei onde eu tô. Como é que eu- Exato. Eu tô no meio de uma Sabia a rua. língua? Sabia. Então, Tipo assim, pelo menos eu nem sei. Mas era madrugada, imagina. Madrugada, eu em cima lá. E comecei a apertar. E aí o motorista falou, moça, sai daqui que é perigoso. E eu com uma mala.
sozinha, é perigoso, Claramente uma pra viajante. onde eu vou? Não, tipo assim, tô sem internet, não sei onde eu tô no meio da Sai rua. daqui, moça, é perigoso. Aí você escuta, sai daqui, moça, é perigoso. Daí vem Pane no daí sistema vem nessa uma hora. arma, daí vem uma arma. E aí, nessa hora, eu falei assim, eu vi uma família que tava na minha frente e pedi pra eles se eu podia usar o Wi-Fi deles. Eu expliquei o que tava acontecendo, falei, ó, perdi meu Wi-Fi, eu preciso achar o hotel. Posso usar? Você pode rotear pra mim só pra eu ver no mapa de novo? E aí, eu olhei no mapa, como eu chegava no hotel e falei, meu, agora eu vou ter que manter a calma e decorar onde é. Vira tal rua, vira tal rua, vira tal rua, até chegar lá. E eu falei, cara, eu vou chegar lá. E aí, saí com a minha mala andando, olhei no mapa e aí eu nem acreditava a hora que eu tinha chegado lá. E nessa noite, pra falar que o terror não é pouco, nessa noite, de repente, eu tava lá no hotel e na madrugada tocou o alarme de incêndio. Nossa. Em Londres. E aí eu, caraca... Começou a Acabei tocar de chegar. muito alto e eu falei, eu não sabia, e era um tempo de muito atentado em Londres. Aí coloquei, eu Como pensei assim, muito atentado? rápido. Atentado terrorista, tava tendo muito Nossa. atentado terrorista lá. Nossa. Meu Deus. Eu tive que pensar rápido, põe o chinelo, põe o tênis, botei tênis, porque eu falei, se tiver tudo com fogo, vou queimar o pé, né? Então eu pensei muito rápido, tênis, botei um casaco, peguei meu porta-dólar, meu passaporte e subi vazada. A hora que eu... E o celular? Deixei tudo. E o celular? Gente, Deixei tudo, incêndio. Não, mas precisava pelo menos do celular. Coisa mais importante que a você vida dá dela é viajando. mais importante que o celular. Eu sei, é que eu penso que as coisas mais importantes que você tem que pegar quando você tá no incêndio A é família e o seu celular. passaporte, um família- tênis, Um casaco. um casaco O celular e sua família. e celular. Porque daí você sai embora. E a hora que eu cheguei lá em cima, começou as pessoas chegarem. Eu fui a primeira a chegar e aí cada um começou a chegar com o que achava mais importante, Vicente. Um chegava com o computador, o outro chegava com uma coisa. Cada um foi chegando com as coisas. Sorte que era alarme falso. Mas o que eu aprendi? Primeira lição de moral. O que eu aprendi Pensa rápido. nessa viagem? A primeira é que... Cara, você se acompanha onde você for. Se você se acompanhar, você nunca vai estar sozinho. Eu podia ficar falando pra mim, vai dar errado, eu vou me perder. E talvez eu sentasse, ficasse lá chorando e não ia adiantar em nada. Então, se a gente... Seria até pior. A gente precisa olhar pra gente e falar, vai dar certo, eu vou fazer alguma coisa com isso. E olhar o que você tem. O que eu tinha? Eu tinha uma pessoa que eu podia pedir pra rotear e minimamente eu achar o É, lugar. em vez de ficar sentada, tenta buscar uma solução. Uma solução com o que você tem na mão. E pensar que é isso. Você vai se acompanhar pra onde você for. Você precisa ser seu amigo. Você precisa sentir que você tá com você. Tem uma grande teórica em psicanálise que ela fala: solidão pouco tem a ver se você tá no meio de um monte de gente ou se você tá sozinho. Mas com que parte sua você tá acompanhado. Nossa. Se você tá acompanhado de uma pessoa que, Profundo. dentro da sua cabeça que fica só te julgando, falando coisa ruim de você, você vai se sentir muito sozinho. Ah, mas se você tá acompanhado de uma forma boa... Então esse foi meu primeiro aprendizado. E nessa viagem foi muito assim, o que você tá pronta pra viver? Era a hora de eu ver o que eu tinha na bagagem, né? Se eu conseguia falar a língua, se eu conseguia me virar. Ou te dava branco assim. Né? Que é o branco. Se você não colocou mesmo, e a neurociência vai falar isso. Daí você só lembra. Hello. Hello. Good morning. Hello. 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 Hello, low, low. Né? You are retained, né? E aí, nessa hora, então, eu acho que a neurociência também fala isso. O que você não se treina, na hora do estresse, você não acessa. Então você só consegue acessar o que você tá treinado. Nada se improvisa em neurociência. O estresse, ele reduz o que você acessa. E o meu pai foi um cara que ele fala que ele treinou muito a gente pra guerra, assim. Porque a gente tinha que fazer, tinha que estar pronto pro que estivesse acontecendo. Então, eu vi nesse dia que eu tava treinada. Eu consegui pensar assim, em segundos, tênis, casaco, porta-dólar, em segundos. Meu pai era o cara que ele falava, você não deixa sapato no meio do quarto, porque você não sabe se você vai ter que sair correndo. Meu pai sempre tinha movimentos, pensando, chegou no lugar, qual que é a porta de saída. Então meu pai sempre treinou a gente pra que a gente pudesse estar atento ao que tá acontecendo e buscar uma saída rápida. Né? Peguei o passaporte. Mas Pegou e o visto? importante. E o visto? Aí você não queria demais também, né? Não, mas Não precisava, não assim. precisava, né? Não precisava. Falando também sobre aprendizados e tudo mais.
contando mais Não, ou mas menos. ela É que não contou assim, a ela não segunda falou a segunda viagem. A segunda história! Então, Conte! Vamos pensar na segunda história. A segunda história, né? Que eu Aí, acho aquela engraçada. a história engraçada foi uma vez que eu viajei, né, com algumas amigas minhas e a gente fazia tudo pra fazer graça, assim, né? Então a gente tinha Então viajava aquela trempa de gente e aí a gente fingiu que a gente era americana. Ah, então a gente colocou um monte de... Na verdade foi assim, eu fiquei com uma alergia do sol. E as meninas falaram assim, só que a gente tava viajando só uma turma de meninas. Nossa. Aí as minhas amigas falaram, vai de sombrinha. Eu falei, que bonito, né? Eu andando na praia, só eu de sombrinha. E elas falaram, vamos todo mundo zoada? E aí a gente fez as maquiagens mais horríveis que vocês possam imaginar. Aí a gente tinha uma dentadura, que era uma dentadura de uns dentes tudo comido, assim. Aí a gente botou a dentadura e fomos andar na praia. E aí chegou uns caras, como a gente tava tudo vestido esquisito, porque daí a gente pôs as roupas mais esquisitas. E aí uns caras falaram assim, são tudo americana. Acharam que a gente era de outro país, que a gente tava tudo estranho. E a gente começou a falar com eles, tudo em outra língua, mas tudo enrolando, era tudo de mentira, assim. E os caras ficavam tentando falar, axé, Brasil, coco, fazendo tudo mímica, né? Então, Axé, Brasil. Foi um dia muito engraçado que a gente virou uma piada. Daí eles, axé, Brasil, coco! Imagina. Um bando assim, de gente. Tipo índio. Maquiagem estranho. Aí ele chega, axé, Brasil, coco! E a gente, sorry. Sorry, Daí faz hello. que nem toda criança inventa. Assim mesmo que a gente falava. Inventar que tá falando inglês. Só que na verdade é só uma coisa. É só um dia eu cheguei pra minha irmã e falei, ô Laura, acredita, eu sei falar alemão e japonês. Daí ela falou, fala alemão. Ela tem 6 anos. Eu fiz e japonês. Eu fiz Não é assim, é mentiroso. Sabe, Não é gente, assim, não é assim. Mas isso é uma... Olha, Pedro, o seu neurônio espelho funcionando de novo. Porque você captou algumas coisas parecidas com aquela língua e conseguiu, de alguma maneira, mostrar pra sua irmã, mimetizar aquilo pra sua irmã, né? E ela acreditou. Foi persuasivo. Ela descobrindo agora que você não sabe falar alemão e não sabe falar japonês. Agora ela tá assistindo o podcast e você tá ferrado. Ô, Pedro, depois eu te dou umas aulas de japonês, tá? Pede desculpa pra lá. Eu não sei se eu vou não. Agora a sua pergunta, né? A minha pergunta. Tô curioso. Falando sobre aprendizado, que você falou que você teve um aprendizado, né, por causa da sua viagem. Em alguma viagem, assim, em alguma vivência sua, melhor dizendo, você teve alguma coisa que você pensou que aquilo, você falou que seu pai, ele sempre ajudava muito, teve alguma coisa que você, assim, logo já lembrou do seu pai, logo já lembrou de alguma coisa que você aprendeu na escola, alguma coisa assim, como eu posso dizer, você teve um pensamento rápido de algo que você aprendeu na infância? Com certeza. E isso acontece o tempo inteiro até hoje. Tem um filme, eu não sei se vocês já assistiram, que chama Quem Quer Ser um Milionário. Vocês já assistiram? Não. Já ouvi falar. É um filme que vale muito a pena. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: cada momento da vida, uma pista para as respostas. Nossa. Cada momento da vida, uma pista para as respostas. Então, o que ele vai dizer? Que a gente não sabe quais são as perguntas que a gente vai ter na vida. Mas cada momento que a gente tá vivendo já vai ser uma pista para as respostas das perguntas que virão na nossa vida. Eu acredito muito nisso. Eu vou contar 2 situações para vocês. Uma que foi quando eu passei... Aqui, ó, hoje eu já tô no podcast, né? E eu já fui para muitas entrevistas em rádio, em podcast. Antes de ter podcast, era só rádio. Mas a minha primeira entrevista na rádio, então eu vou contar para vocês o que aconteceu nessa primeira entrevista na rádio. Eu cheguei, eu era uma recém-formada e vocês viram que eu não sou muito grande, né? E eu cheguei e a hora que eles me chamaram por telefone pra eu dar essa entrevista, eu cheguei lá
E ninguém levantou pra me cumprimentar. Ninguém sabia quem era você. Ninguém achava que eu era eu. Não, eu já era formada. Eu já era Eu formada. vou ser bem sincera, eu vi essa história porque você contou no seu Instagram. Você viu? Você já viu? Você já viu essa história? Então, e aí o que aconteceu nesse momento, eu tenho uma seguidora aqui, vocês viram, né? Eu tenho uma seguidora que sabe muitas coisas dos bastidores. E o que eu cheguei lá, o que aconteceu nesse dia foi que daí eles não me cumprimentaram, a hora que eu falei que eu era eu, né? Eu sou a Fernanda, eu vim aqui, eles fizeram uma cara de ferrou. O que ela vai falar? Até um super preconceito que a gente tem de que pessoas jovens não tenham a dizer, olha quantas coisas vocês estão falando hoje. Então, a gente é jovem, só que tá aqui fazendo entrevista. Exatamente. Entrevista, né? É isso, primeiríssima, Laurinha, primeiríssima. E nessa hora, eles fizeram uma cara de ferrou, o que essa menininha vai falar? E eu pensei, cara, eu preciso mandar muito bem nessa entrevista. Porque eles estavam me desdenhando ali. Então. E a primeira pergunta, eu nunca vou esquecer, eu fui falar sobre maternidade, eu ainda não era mãe. E ela falou assim, ser mãe é um mito? Nossa. E eu tinha lido um livro. Eu vi essa história, Você viu essa história? Eu tinha lido um livro que chamava O Mito do Amor Materno. Então eu sabia responder. Então era uma coisa lá de trás, né? Era uma coisa bem antiga que eu tinha e que aconteceu e que aí eu pude responder. Então eu lembrei de algo. Mas eu acho que o tempo inteiro eu lembro de coisas da minha infância, de aprendizados, né? De coisas que os meus pais falaram, que os meus irmãos falaram, que eu sempre aprendi muito com os meus irmãos. Então eu falo, nossa, caraca, olha isso que eles me ensinaram, olha isso. O tempo inteiro eu tô resgatando aprendizados da minha infância. E você... Agora... Peraí. Você tá aqui no Inova Kidscast, podcast de uma escola de empreendedorismo e educação financeira para crianças. E aqui, o que você tá achando de ser entrevistada por crianças? E foi a sua primeira vez? De podcast? Não, de ser entrevistada por crianças. Ah, sim. Eu trabalho com crianças, então elas me fazem algumas perguntas, mas eu gosto mais de perguntar para as crianças, porque eu acho que elas têm sempre uma resposta original. Eu aprendo muito para as crianças. Num podcast formal, assim, com crianças, foi a primeira vez, por isso eu tava aqui cheia de frio na barriga, e eu tô achando incrível. Eu tô achando muito legal, porque tô revivendo um monte de coisa aqui. Eu acho que o papo tá bom, né? Eu já vi eles passando com cartaz. Eu acho que o tempo nosso até tá acabando, né? Eu acho que Mas eu acho que é isso. Que legal a gente poder trocar e explicar de uma forma simples. Às vezes adulto complica tanto. Eu aprendo tão mais, né? Quando a gente pode pensar de uma maneira simples para tudo isso. E falando também sobre o Inova Kids, que é uma escola de educação financeira e empreendedorismo para crianças. Você teve educação financeira e empreendedorismo na sua infância? Eu disse pra vocês que o meu pai era um cara que tinha muita preocupação, né? E o meu pai, ele fazia isso, ele sempre quis mostrar pra gente que o poder da recompensa. Isso sempre foi muito ensinado na minha casa, porque essa era uma preocupação do meu pai. Hoje eu estudo, com os estudos de psicologia, lembra daquele estudo, vocês lembram que tinham as crianças que apresentavam os marshmallows? Vocês já viram esse estudo? Que apresentavam marshmallow pra criança de 4 a 7 anos e falava pra ela, se você não comer, você ganha 2 até o avaliador voltar. Se você não comer o marshmallow, você ganha 2 marshmallows. Eu já vi isso. E aí tem crianças que não comem e tem crianças que já comem na hora. A psicologia foi atrás dessas pessoas depois de 30 anos. As crianças que comiam marshmallow e as que não comiam, as que esperavam. E as que esperavam, elas eram muito mais bem-sucedidas financeiramente e se avaliavam muito mais felizes do que as que comeram, porque elas aprenderam desde a infância o poder da recompensa. Sim. E o meu pai, ele tinha muito isso, da gente aprender o poder da recompensa. Nada era dado de graça na minha casa. Nada. Então, assim, você queria um lanche do McDonald's, você tinha que sempre fazer alguma coisa para ter uma recompensa. Então, isso na minha casa já tinha essa educação. E meu pai tinha uma coisa assim, a gente ganhava mesada, por exemplo, e tudo que você guardava até o final do ano, ele dobrava.
Se você guardasse 50 reais, ele virava 100. Se você guardasse 100, virava 200. Porque ele queria muito que a gente já tivesse essa mentalidade de se você poupar, isso se multiplica. Economizar. Né? Então, e aí a gente ter esse pensamento, inclusive da gente escolher onde a gente gastava o nosso dinheiro. Então, o meu pai era um cara que tinha muito essa preocupação. Então, eu tive essa educação na minha infância através do meu pai. Não de uma forma formal, como aqui, né? Em Nova Kids, eu tô achando muito legal tudo isso. E a minha mãe era uma pessoa muito empreendedora. Então era a época de Chiquititas, por exemplo. Você tinha um grupo cover da Chiquitita. Ah lá, gente. Aí, ó, Tá vendo? Eu tô até preocupada, né? Porque vocês mapearam a minha vida. Caraca, maravilhosos, maravilhosos. São milhares de passarinhos. Milhares de passarinhos. Vários passarinhos, eles tinham acesso às suas redes, né? Aí eles contaram pra gente, a gente tá tipo, não, mas a gente dá. Aham, vocês são muito bons nisso. A gente tá sentindo as perguntas, a gente É uma telepatia. Entendi. A gente sente na hora E que fala. eu vou te perguntar uma coisa e falar uma coisa que eu acho. Tá bom. Eu vou falar a verdade, eu não gosto de marshmallow. Nossa, Pedro. Marshmallow é muito bom. Qual é a pergunta, Pedro? E a pergunta é: você acha importante ter esse conhecimento empreendedor desde criança? Eu achei que você ia me perguntar se eu ia comer o marshmallow. Mas você comeria? Você comeria? Acho que não. Mais uma pergunta. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu acho que eu fui testada várias vezes de Vamos poder comprar segurar pra marshmallows e fazer o depois. teste. Eu acho que a gente pode fazer o Se fosse um teste. balde de Nutella? Quem sabe? Mas pensa que ia dobrar o pote. Então, Poxa, Então. né? A oferta é boa, a oferta é boa. Dependendo da oferta, eu... Daí, se você conseguisse dobrar o pote, ia dobrar mais uma vez o pote. Não é incrível isso? Daí ia ser 4 potes. Não é? Esse é o poder da economia pensaria. exponencial. Eu aguentaria. Pensando nessa pergunta, né, do Pedro, eu acho super importante, Pedro, porque eu penso que empreendedorismo não é só sobre ter uma empresa. Sim. Porque pode ser, como a Alice falou, eu quero ser médica. Empreender, ele tem a ver com realizar, a sua capacidade de realização, a sua capacidade de criar e realizar. Então, tudo que você for fazer na vida vai depender da tua capacidade de criar e realizar. E se a gente pode ter isso como base de uma forma intencional, a gente pode desenvolver muito mais isso. Eu penso que tudo que a gente... Hoje eu tenho uma filha e desde as pequenas coisas eu já quero que ela perceba que ela pode fazer. Ela tem 2 anos, mas a hora que ela quer colocar o sapato dela... Eu espero ela colocar, mesmo que ela coloque invertido. Eu não vou lá e corrijo ela, dizendo, ó, isso tá errado. Eu quero que ela sinta que ela é capaz. Porque a base da criação do empreendedorismo, e eu como... Ela já coloca o sapato? Coloca o sapato, ela já escolhe a roupa, ela é super... ela é super toda ela. Vocês vão conhecer. Mas é isso, né? Eu penso que eu como neurocientista e como uma psicóloga que olha pra base disso, eu sempre fico pensando como desconstruir o empreendedorismo e pensar quais são as capacidades bases que se precisa para que a gente possa empreender e realizar na vida. E a gente poder criar isso de uma forma intencional é alavancar os nossos voos pensando naquele nosso avião. Então eu acho isso importantíssimo, importantíssimo. E pensando em educação financeira, né? Porque você disse empreendedorismo e educação financeira. Pensando em educação financeira, eu penso que além de que dinheiro é moeda de troca, eu queria dar um exemplo para vocês que é como hoje eu vejo o dinheiro. Né? Imagina que a gente quer fazer um furo na parede. A gente pode fazer um furo na parede, vamos lá, empreendedores, né? Com o que a gente pode fazer um furo na parede? Furadeira. Com martelo, furadeiro, o que mais? Qual a coisa? Facão. Vai fazer um pão? Com qualquer coisa. Depende da parede também, né? Tipo, Talvez uma chave uma de parede fenda. de gesso, Uma chave de fenda, qualquer talvez. coisa. Se for uma parede Pode ser dar um de bolinho. daí já tem que ser outras Eu acho coisas. Mas que olha de fenda. Olha que massa que vocês estão falando. Tipo, tem muitos instrumentos. Inclusive o Vincenzo falou, cara, qualquer coisa eu vou fazer esse furo na parede, né? Então olha o que a gente tá olhando. Que a gente pode ter muitos instrumentos para fazer esse furo na parede. Sim.
Eu penso que furo na parede. eu penso que o furo na parede é o nosso propósito. É o nosso pra quê? Nosso objetivo. O nosso é mais do que o objetivo, Vincenzo, é a sua missão. É o que você tem como contribuição para as pessoas. Então, propósito, ele tem duas bases. Ele precisa ser intencional e ele precisa trazer contribuição. Então, o furo na parede é o nosso propósito. Por exemplo, por que eu quero estudar neurociência? Por que a Liz quer ser médica? Por que você quer ter uma empresa top? No fundo, o que você quer trazer para o mundo? Qual é a tua contribuição? Isso é o furo na parede. E a gente pode fazer isso como? Com tudo, Vincenzo. A gente pode fazer isso com várias profissões, não só sendo médica. Eu faço hoje o meu propósito, a minha contribuição, dando palestra, escrevendo livro, dando aula, sendo psicóloga. E talvez se eu fosse uma bibliotecária ou se eu estivesse trabalhando com uma outra coisa, eu também faria essa contribuição. O que a gente precisa ter clareza é na nossa contribuição. Porque os instrumentos, o como, são infinitos. E claro que o empreendedor vai olhar qual a oportunidade que eu tenho para fazer mais rápido esse furo na parede para que ele seja maior ainda. Talvez se eu pegar uma furadeira, que é a primeira coisa que vem, eu posso fazer mais rápido. Talvez se eu pegar uma broca, eu vou fazer maior ainda. E aí o que é o dinheiro? Quando você faz um furo na parede, sai o quê? Pó da parede, certo? Então, conforme o tamanho da sua contribuição, é o tamanho do seu retorno. Por que o dono da TAM ganha mais do que o cara que está dirigindo o avião? Porque o cara que está dirigindo o avião, ele está servindo 300 pessoas, ele está contribuindo com 300. O dono da TAM está contribuindo com milhares. Então, o pó que sai, o nosso retorno... Dinheiro é o retorno do tamanho da tua contribuição. Por que tem muita gente que tem problema com o dinheiro? Porque elas ficam olhando pra parede e falando, eu quero pó, eu quero pó, eu quero pó. Mas não é assim. E não olham pro tamanho da contribuição. Então, se a gente olhar pro tamanho da nossa contribuição, o que eu quero trazer, e a gente pensar em como ampliar isso, a gente vai conseguir fazer de uma forma muito melhor. Então, eu penso que a minha visão sobre o dinheiro não é só sobre como lidar com o dinheiro, mas sobre o sentido dele, o significado dele e como a gente pode gerar mais disso. E, assim, estamos com o nosso tempo acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta. Você acabou comentando sobre os objetivos, e pra gente encerrar com uma reflexão, assim, pensando em objetivos, quais são seus valores como mãe, como esposa, como tudo? Quais são seus valores da vida? Vocês são crianças, mas fazem perguntas extremamente profundas e gigantescas, né? Gigantescas são essas perguntas. Sim. Uma pergunta reflexiva. Perguntas que eu nunca pensei de uma forma pronta, assim, né? Formulada dessa maneira. E eu gosto disso, viu, Liz? Porque isso me faz crescer. Quando a gente pensa uma coisa de uma forma que a gente nunca pensou, a gente muda de tamanho. Eu penso que um grande valor que eu tenho é a gente poder ser tudo que a gente é. Eu acho que eu tenho como um grande valor para minha filha, para o meu marido, o que eu desejo para ela, o que eu desejo para o meu marido, o que eu desejo para mim, o que eu desejo para vocês. Que a gente seja inteiro. Que a gente não seja nada menos do que tudo que a gente é, do que o incrível que a gente é. E é por isso que eu trabalho, é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu crio ela. Eu quero que ela seja tudo que tem dentro dela, tudo que ela pode ser, na nossa individualidade, na nossa inteireza. Então, muitas vezes a gente se diminui, a gente diminui a nossa potência. Eu falo que a gente é que nem um bonsai. Vocês sabem o que é um bonsai? Sim. É aquela arvorinha pequenininha. A arvorinha pequenininha. Ela tem tudo de uma árvore, mas ela é uma miniatura. Tem um monte de gente pela vida andando sendo uma miniatura do que podia ser. Olha. Então eu fico pensando que um dos meus maiores desejos, um dos meus maiores valores é a gente poder assumir tudo que a gente é, desenvolver a nossa melhor potência e aí sim transbordar o nosso propósito. Então eu penso que além de assumir a nossa identidade, eu acredito que uma árvore de manga, né? Inclusive o nome a gente chama árvore de manga, uma mangueira ou uma jabuticabeira. O nome da árvore tem a ver, chama o fruto. O fruto, que é o seu propósito. E quando que ela se realiza? Quando ela entrega isso. Então eu também acredito que a gente
na nossa identidade a gente carrega um propósito, que a gente só vai se sentir realizadaço quando a gente estiver entregando esse fruto pro mundo, quando a gente estiver transbordando isso que a gente carrega, né, que a gente tem dentro da gente. Então eu também acredito que se as pessoas acessassem o melhor delas, ninguém ficaria parado nele mesmo. Hoje a psicologia fala, né, que o auge do que nos move não é realização pessoal, quando você vê que você é bom, quando você mora num casão, nem... Inclusive as pessoas mais felizes, né? Blue Zone, existem várias pesquisas que mostram que as pessoas mais felizes não são essas. As pessoas mais felizes são as que estão contribuindo, as que entendem sobre contribuição, as que estão sendo para além delas, as que estão oferecendo o melhor delas para melhorar outras pessoas. Inclusive, esse é o nosso maior pico de bem-estar. Esse é então, o meu grande valor, né, para mim, para o que eu queria deixar para vocês, né, para quem está assistindo a gente, para minha filha, é que ela contribua. Às vezes eu fico pensando, inclusive, que eu tô aqui, pensando que vocês vão gerar o mundo, que ela vai estar lá, né, e que vocês possam contribuir uns com os outros para fazer desse mundão um lugar incrível pra viver, né? Incrível pra viver. Ô, Pedro, pode fazer a pergunta que você tinha levantado a mim? Ah, não, eu ia perguntar... eu tenho 2 perguntas. Pode perguntar. Então, Perguntas finais. qual foi a sua reação quando sua filha nasceu? E qual a diferença de esqueci já. Psicanálise, certo? E neurociência. Uau, vamos lá. Eu vou falar primeiro de psicanálise e neurociência, depois eu termino falando da minha filha. Pode ser? Pode ser. A diferença de neurociência é que a neurociência ela quer compreender como o cérebro funciona. Então é como aquele cara que vai desmontar o teu computador e entender como o computador funciona. A neurociência ela não vai entender o Pedro, a Laura. Ele vai entender cérebro. Entendeu? Entendi. Ele tá ali olhando como o cérebro funciona. O psicanalista, ele é o cara que vai olhar pro Pedro. Como o Pedro funciona? E o que acontece com ele para que ele possa desenvolver o melhor dele? Como é que o Pedro pode conhecer mais dele? Porque o objetivo da psicanálise é que você conheça você. Você pensa, por que eu tô pensando isso? Por que eu fiz essa pergunta? Por que eu desisti de fazer aquela? Para que você pense sobre você e assuma quem você é e possa ir desenvolvendo a tua melhor potência. Essa é a questão da psicanálise, diferente da neurociência. Deu pra entender, Pedro? Deu pra entender. O que eu pensei quando a minha filha nasceu? Eu vou... Sabe que as coisas da nossa vida, às vezes a gente acha que tem A gente acha que tem grandes conceitos, né? Mas eu acredito que as coisas simples da vida é que elas traduzem mais, né? A hora que a minha filha nasceu, eu só pensava... Eu não pensava em nada muito grande, nada muito... Eu tava ali, diante de um serzinho, era minha hard school, né? Era minha hard school, eu olhava para aquilo e falava, cara, eu não sei nada sobre isso. Eu era uma aluna extremamente iniciante, eu nunca tinha passado por isso. Eu tinha um bebê na minha frente, eu precisava aprender com aquilo. E aí aconteceu uma coisa, que é um pensamento que eu sempre guardo, assim. Quando a minha filha nasceu, ela... dormiu, porque depois do parto, não sei se vocês sabem, depois do parto, o neném dorme, ele fica muito cansado. Porque imagina, ele é um serzinho muito frágilzinho, passou por luz, ele tava num meio aquático, imagina, ele tava no meio aquático, agora ele tá num meio aéreo, ele sobrevivia na água, agora ele tem que sobreviver no ar. Imagina agora a gente ter que entrar dentro de um aquário, ficar num aquário, até você se acostumar, quem aqui já fez mergulho? Até você se acostumar com respirar embaixo da água, tem todo um processo, imagina um bebê passando por isso, né? Então, ela dormiu muito, e eu falei, caraca, fui premiada lá, tranquilinha, dormindo em paz. E aí a pediatra chegou e falou assim, vocês descansaram? E não, né? A gente tava eufórico, né? Eu tinha acabado de nascer, eu e meu marido. Não. Aí ela falou, bom, porque agora ela vai acordar e vai ficar acordada. Aí a gente falou, caraca, foi a hora que todo mundo foi embora. Tava eu e meu marido no quarto. E
A bebê. Ela acordou, eu dei de mamar e ela não parava de chorar. Eu tentava ninar ela, a hora que eu ia colocar ela no bercinho, ela chorava e eu ninava ela, tentava colocar no bercinho, ela chorava. E eu fui madrugada dentro, falei, cara, eu sou muito ruim nesse negócio de ser mãe. Sou muito ruim, porque a mãe tem que fazer duas coisas, dar de mamar e pôr pra dormir. Falei, cara, eu sou muito ruim nesse negócio, não tô conseguindo, né? Primeira noite, aí teve uma hora que eu parei e falei, cara, na última noite da vida da minha filha, eu ia dar tudo pra passar a noite em claro com ela. E talvez eu não esteja lá. Então, por que eu não posso passar em claro a primeira noite de vida da minha filha? Eu tava lá tentando fazer ela dormir, porque eu tava cansada, eu precisava dormir. Mas eu pensei, a última noite da vida dela, talvez eu já não esteja mais aqui nessa terra. E eu ia dar tudo pra estar lá, eu posso passar a primeira noite com ela. E aí eu cantei pra ela, nós conversamos é ótimo, né? Eu conversei com ela, né? E a hora que eu vi, ela dormiu. E eu aprendi algo muito valioso nesse dia, Pedro, com essa experiência. Às vezes a gente fica muito preso na tarefa, no que a gente tem que. Tá? Eu tenho que fazer um podcast, eu tenho que fazer tarefa, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser filho, eu tenho que ser empreendedor, eu tenho que. E a gente perde o sentido das coisas. Quando a gente olha pro sentido, do pra quê, quando a gente põe um sentido naquilo, tudo muda. E rapidinho a Gabriela dormiu. Né? Então eu fico pensando até hoje. E você fez um vídeo sobre o que você falou agora, não fez? Você conversou com ela? Eu vi algum vídeo dela falando isso do porquê. Do porquê, né? Porque eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com propósito e a gente precisa compreender o porquê a gente faz as coisas, porque isso alavanca, né? Hoje, 100% das pessoas sabem o que elas fazem, 60% como e 5% por quê. Que a gente possa se perguntar, por que eu tô fazendo isso? E a gente vai colocar muito mais energia, né, e direcionar nossas ações. Muito bom. E agora a gente tá terminando o podcast, né? Pode deixar uma mensagem pra alguém. Uma mensagem, se você quiser, uma mensagem final. Um beijo, um carinho. Mandar um abraço. Uma lição de moral. Alguma coisa que você queira deixar. Uma reflexão. É isso aí. Uma reflexão. Eu quero falar pra Gabriela, que um dia ela vai assistir esse podcast. Perfeito, certeza. Tá bom? Quero falar pra Gabriela. E na figura da Gabriela eu quero falar pra todos vocês. Né? Então eu vou falar pra minha filha como se fossem vocês. Tá. Eu queria falar pra Gabi, pro Vincenzo, pra Liz, pra Laurinha, pro Pedro, pra todas as crianças que estão assistindo esse podcast, que, cara, o mundo é de vocês. O mundo é de vocês. E não é de vocês só amanhã, é de vocês no que vocês constroem hoje, na escola, com um amigo de vocês, arrumando a cama, né, Vincenzo? Ajudando a sua mãe, estando aqui, fazendo podcast. E o principal que eu acho que uma criança tem, um jovem tem, é despertar as pessoas para as coisas que realmente importam. Hoje vocês trouxeram muitas coisas aqui, inclusive em mim. Então, que vocês despertem. Os adultos muitas vezes andam adormecidos. Adormecidos por tantos afazeres, por tantas coisas, né? Presos, inebriados em um monte de tarefa. Eu fico pensando o quanto que a minha filha me desperta. Às vezes ela fala, desliga o celular. Né? Sério? Qual foi a primeira palavra dela? Água. Acho que eu era uma mãe que não dava muita água pra ela, né? Eu acho que ela sentia sede. Ou acho que ela queria água Foz. Acho que ela queria. E ela... Você viu que eu também sei fazer publi, né, Laura? Você viu, né? Então a primeira palavra dela foi água, mas eu fico pensando o quanto que a minha filha me desperta. Quando ela me chama, mãe, pode brincar? Mamãe, o que é isso? Então eu acho que esse olhar de descoberta pro mundo desperta a gente. Que vocês tenham sempre esse olhar de descoberta. Eu fiz uma coisa quando eu era criança que me ajuda até hoje. Eu escrevi uma carta pra mim sobre quem eu queria ser quando crescer. Mas não assim, quero eu perdi essa carta. Escreve de novo. Mas não quem eu queria ser no sentido de qual ocupação. Eu escrevi quem eu queria ser. Sabe? Eu quero ser uma pessoa alegre, eu quero ter um jantar romântico, eu quero o quê?
Sabe, o que eu quero pra minha vida? Quem eu quero ser como pessoa, né? E isso, quando a gente é criança, a gente tem essa coisa genuína que depois a gente pode ir perdendo. Então, lembrem de vocês. Olha o que vocês estão fazendo aqui. Vocês são gigantes. Vocês estão entrevistando pessoas. Vocês vêm aqui e tocam tudo. Vocês se conversam só pelo olhar. Vocês estudam a vida das pessoas. Olha como vocês são incríveis, sabe? E olha como vocês despertam as pessoas. Então, que vocês levem isso pra vida de vocês. Que vocês despertem. Que vocês não achem que criança não tem o que dizer. Ao contrário, né? Vocês são aqueles que extraem a essência das coisas. E eu queria falar pros pais que estão assistindo, porque eu tenho certeza que seus pais vão assistir, né? Além das mamães que falaram que gostam de mim, muito obrigada pras mamães, né? Pras mamães da Laurinha, da Liz, do Pedro, né? Do Vincenzo. Além das mamães que já me seguem. Como nós, adultos, precisamos voltar a ser criança. Tem uma música do Sandy Júnior, que é do meu tempo, que fala assim: e você que é gente grande, também pode aprender que amar é importante pro meu mundo e pro seu. Mas eu tenho a esperança de você ser meu amigo, de voltar a ser criança, pra poder brincar comigo. Que hoje a nossa criança, né, nós adultos, que a nossa criança volte pra brincar, pra despertar, pra pensar de novo, que a gente nunca deixe morrer esse lugar dentro de nós. A minha mãe Então, é super fã do Sandy. Segue, então segue lá, segue lá em Nova Kidscast e Sigam todos. sigam todos. Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Um beijo, obrigada, gente! Obrigada.